Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Maíra Souza. Eu sou membro do Departamento de Neuromodulação da Abrafim. Queria dar as boas-vindas a todos vocês. A gente vai fazer mais uma entrevista, né, produzida pelo departamento. Vou convidar o Dr. Rafael Moreira, que atua tanto a nível acadêmico como clínico, acompanhando a evolução da atualização da neuromodulação não invasiva no manejo do paciente com dor crônica. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é a dor crônica, quais são os processos plásticos que estão envolvidos, como a neuromodulação pode ajudar a controlar diversas síndromes dolorosas, digamos assim. E vou deixar aberto para o Dr. Rafael se apresentar. Bem, gente, primeiro eu gostaria de agradecer o convite do Departamento de Neuromodulação. É uma honra, né, estar podendo falar sobre esse assunto que eu gosto tanto. Então, eu sou fisioterapeuta, né, formado em 2012 pela UNEB, e desde 2014 que eu começo a me interessar pela essa área de neuromodulação. Em 2015 eu fiz parte, né, do primeiro curso, né, promovido pelo professor Abraão e a professora Kátia. E desde então eu venho trabalhando com neuromodulação na prática clínica e atualmente eu estou fazendo meu doutorado estudando quais são as alterações que ocorrem no cérebro das pessoas que têm dor crônica, no sistema nervoso, de uma forma, talvez seja a melhor forma de falar, e também estamos tentando estabelecer um novo protocolo de tratamento de estimulação transcraniana para essas pessoas que têm dor crônica, que seja mais, como é que eu posso falar, mas seja mais interessante de se aplicar no SUS, né? Então, a gente vai tentar fazer um protocolo que seja mais rápido e que tenha menos sessões. Então tá, vamos começar, né? Acho que a gente começa pelo básico, né, Rafael? A primeira coisa, como a gente pode definir dor crônica, o que é a dor crônica, né? E por que a gente pode utilizar as técnicas de neuromodulação como forma de tratamento em síndromes dolorosas? Não é nem tão básico assim, né? Já é direto lá na garganta. Então, assim, por que utilizar a neuromodulação nesses pacientes, né? Muitas vezes a gente tem aí uma gama de tratamentos que é utilizado tanto na área da fisioterapia quanto tratamentos médicos, mas muitos desses pacientes não respondem a esse tratamento, né? E ficam aí durante anos convivendo com essa dor crônica. E a neuromodulação é uma alternativa bem interessante, e tem demonstrado e tem tido resultados interessantes, né? Conseguindo fazer com que alguns desses pacientes que têm dor crônica e convivem com essa dor há muito tempo consigam deixar de ter dor ou reduzam esse quadro álgico, né? E por que que a neuromodulação é interessante, né? E aí eu peço permissão aí para os profissionais, né? Porque a gente para poder falar um pouquinho mais de uma forma um pouquinho mais simples, até porque um dos projetos do Departamento de Neuromodulação é o projeto de neuromodulação segura, né? Que a gente busca trazer informações para pacientes e para os familiares dos pacientes sobre o que é a neuromodulação, por que que a gente utiliza a neuromodulação e quais são seus objetivos, tá? Então, eu vou, em alguns momentos, estar tentando utilizar palavras mais simples para explicar. Mas quando a gente fala de dor, a dor seria algo utilizado para nossa defesa, né, para que a gente possa sobreviver. Então, ela tem uma função de chamar a atenção, nossa atenção, para alguma coisa que não está funcionando bem, que não está ocorrendo bem. Então, se você tem uma lesão, se você tem um mal-estar no seu corpo, essa dor vai fazer com que você pare o que você está fazendo, né, preste atenção naquilo e tente resolver aquele problema. Quando a gente fala para dor crônica, que é definido como uma dor que você tem há mais de 3 meses, isso não, a gente pode dizer que não tem uma dor, uma função tão bem definida assim, né? Apesar de que tem um autor ou outro que diz que essa dor, de uma forma geral, seja ela aguda ou seja ela crônica, mais de 3 meses, teria uma função relacionada ao aprendizado, né? Já que você tem dor, você vai ter que mudar, por exemplo, um movimento. Você não vai fazer mais aquele movimento que te causa dor. Ou vai te mudar o comportamento. Se você bota, quando você é criança, bota a mão na panela quente e você tira, você não vai repetir isso, né? Você faz isso uma vez e não faz mais.
Isso também talvez tivesse uma função na dor crônica, mas, de uma forma geral, a maioria das pessoas afirma que dor crônica não teria um papel na sobrevivência, e a partir daí, dor crônica não seria simplesmente mais um sintoma de uma lesão ou de uma doença, mas sim a própria doença, né? E diferente, então, de como a gente enxergava alguns anos atrás, de que a dor era causada simplesmente por algo que acontecia devido a uma lesão. Hoje em dia nós sabemos que a maioria das vezes em que as pessoas têm dor por muito tempo, não acontece nada mais lá naquele tecido. Por exemplo, você tem uma dor na coluna, você tem uma hérnia, você tem, dando esses exemplos mais da ortopedia, né? Uma bursite, seja o que for, e essa dor continua. Quando você vai lá naquela estrutura, vamos dizer lá a coluna, você vai olhar lá a sua coluna, não tem mais nada ali tecidual, ou seja, no músculo, no ligamento, na sua hérnia, que venha causar mais dor, né? O que piore, o que se você deixar de fazer um movimento, aquilo ali vai piorar o que acontece na sua coluna. Na verdade, ocorreram alterações no seu sistema nervoso, ocorreram alterações no seu corpo e que fazem com que você sinta dor, tá? Eu vou tentar ser um pouco mais claro. Com o tempo, o corpo de algumas pessoas aprende a sentir dor, né? Então, é como se você aprendesse uma língua nova. Então, Então, aproveitando esse gancho, Rafael, a gente sabe que tem a dor aguda, né, o processo agudo de dor, e chega em certo ponto que esse processo vira um processo crônico. Né? Como é que a gente pode explicar os mecanismos que estão envolvidos nesse desenvolvimento da dor crônica? Como é que a gente sabe que passou simplesmente um processo agudizado e cronificou? E como é que a neuromodulação poderia ajudar essas pessoas que estão justamente nessa fase cronificada da dor? então, bem, talvez a ideia é essa, tentar explicar isso. Então, assim, a gente chama isso de sensibilização central e periférica, talvez seja um dos mecanismos envolvidos nessa cronificação da dor, que não acontece com todo mundo, acontece com algumas pessoas. A gente sabe que um dos motivos disso acontecer, por exemplo, envolve alguns componentes psicológicos, emocionais, como o enfrentamento de situações difíceis, né? Algumas pessoas têm boas estratégias para lidar com situações difíceis, outras pessoas não. E as pessoas que não têm uma tendência a cronificar. Mas, tentando responder, esses mecanismos de sensibilização central é exatamente isso, como o corpo aprende a sentir dor, né? Então, a gente pode tentar fazer uma analogia parecida como, por exemplo, quando você aprende uma nova língua, né? O seu cérebro vai se modificando, né, para aprender essa nova língua, né, até o momento em que você não precisa fazer tanto esforço, não precisa ficar, sei lá, traduzindo do português para aquela nova língua pensar, você já pensa, né, diretamente naquela língua para falar. Ou quando você ouve, você não traduz, você já consegue entender de forma direta. Com a dor é a mesma coisa. Então, acontecem alterações em todo o seu sistema nervoso, tá? Então, no seu cérebro, né, ou no seu encéfalo de uma forma geral, na sua medula, no seu sistema periférico, que fazem com que você sinta mais dor. A cada vez mais, o seu corpo aprende a falar dor, né? E isso faz com que essa pessoa sinta dor crônica. Eu vou tentar explicar. Então, por exemplo, na periferia, né? Então, na sua pele, nos seus músculos, nos seus ligamentos, na sua articulação, nos seus órgãos, que tem lá os receptores de dor, que são esses sensores que sentem, né, a dor, que na verdade sentem lá esse estímulo físico, químico, térmico que causa dor, né, no nosso corpo, ou seja, que vai causar uma lesão e por isso sentimos dor, eles aumentam. Então, eles aumentam o campo receptivo, eles aumentam em quantidade. Então, ou seja, já na periferia, já em relação a sensor, nós temos mais formas de detectar essa dor, né? No nosso cérebro também. Então, nós temos áreas diferentes, por exemplo, se bem que o nosso cérebro, de certa forma, ele funciona para quase todas as funções, nós temos várias áreas
sendo ativadas, e para a dor também é assim, você não tem uma única área, você são várias áreas envolvidas no processamento e interpretação da dor. Então, o que acontece nesse tipo de, né, nessas pessoas? Essas áreas que estão envolvidas nesse tipo de atividade, né, de tentar, de sentir dor, né, elas vão cada vez mais se fortalecendo, se ativando cada vez mais, até o momento em que não precisa ter nenhum estímulo lá na minha pele, lá no meu músculo, lá na minha articulação acontecendo, para que essas regiões que dizem para mim que eu estou sentindo dor sejam ativadas. Então, elas ativam sozinha. O tempo todo elas estão ativadas ali, né? Isso a gente chama de assinatura cerebral da dor, né? Então, ou seja, eu tenho uma rede, né, que está sendo ativada o tempo todo. Então, esse tipo de coisa, muitas vezes, é difícil você modificar com os tratamentos convencionais, né? Então, a neuromodulação é uma forma de você ir diretamente no seu sistema nervoso, diretamente, né, no seu sistema nervoso, e consegue e promover uma plasticidade que, associada com outras terapêuticas, consegue quebrar esse padrão de atividade, essa assinatura cerebral da dor, e reverter as alterações que são causadas pela dor crônica nos pacientes. Entendi. Obrigada, foi incrível. E quando a gente pensa nessa possibilidade de atuar no controle da dor de maneira não invasiva, né? Quando a gente fala de neuromodulação, a gente tá atuando diretamente, mas de maneira não invasiva. Quais seriam as principais técnicas de neuromodulação utilizadas hoje em dia no controle da dor? E como eu vou saber qual é mais adequada para um paciente ou outro? Como eu posso escolhê-las? Então, nós utilizamos basicamente a estimulação magnética transcraniana repetitiva, a estimulação elétrica transcraniana por corrente contínua e a estimulação elétrica periférica. Tá? Então, essa estimulação elétrica periférica, que nada mais é do que um conceito, mas utiliza as correntes que nós fisioterapeutas estamos familiarizados por correntes comerciais, pelos aparelhos que a gente compra, que fazem TENS, que fazem pés, ou estimulação neuromuscular, né? E aí, todas elas têm o objetivo de modificar o sistema nervoso do nosso paciente, para a direção que a gente quer, na verdade, né? Justamente, para atuar diretamente nesses mecanismos de neuroplasticidade mal adaptativa, a gente pode chamar assim, né? Isso. Então, a gente sabe, por exemplo, que, apesar de ainda não haver um consenso na literatura em relação a essas alterações que ocorrem no paciente, e talvez essas alterações sejam diferentes a depender do tipo de doença de base ou do tipo de síndrome de dor que essa pessoa tem. Uma alteração que parece que é constante é uma alteração relacionada a neurotransmissores inibitórios, né? Então, essa função dos interneurônios inibitórios que acontecem aí. E uma alteração da estabilidade que parece também estar relacionada. Então, o que a gente quer é tentar atuar, e a gente consegue fazer isso, né, com a neuromodulação, especificamente nessas funções aí que estão alteradas. E quando a gente fala dessas técnicas em específico, como é que a gente consegue identificar a região cerebral que deve ser estimulada com o intuito de minimizar esse quadro áudico, né? A gente pensa muito em estímulos excitatórios, inibitórios e regiões específicas. Hoje em dia, o que é que se tem de indicação da melhor área, que teria o melhor efeito? O que é que você pode me dizer sobre isso? Tá. A gente pode resumir isso, né, talvez seja simplista, mas, assim, basicamente duas áreas, né, são as mais estudadas, é o que a gente tem, assim, de muito estudo, que é o córtex motor primário e o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, né? Então, o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo seria mais ou menos aqui, né, fazendo grosseiramente, mas a gente faz uma medida para poder achar. E o córtex motor primário, na verdade, seria bem grande, né? Mas, grosseiramente, né, vamos fazer uma faixa aqui, como se fosse de uma orelha a orelha, né? Tem toda essa região, e aí, a depender de cada região que você estimula, você tem uma especificidade daquele músculo que você está ativando. Mais ou menos aqui seria
os músculos do membro superior, bem aqui no meio os músculos dos membros inferiores e de tronco. Isso é bem grosseiro, tá? Então, assim, essas são as regiões que são mais estimuladas, né? E, assim, quando a gente pensa que a gente está estimulando essa região, na verdade, a gente tem que pensar que a gente está estimulando uma rede, né? Então, na verdade, lembra que dor não é uma única área que é responsável por esse processamento, por essa interpretação, para dizer para o nosso corpo que eu estou sentindo dor. Então, quando você está estimulando o córtex motor primário, eu estou pensando em modular a atividade do tálamo, em recuperar, por exemplo, a função da inibição descendente da dor, ou seja, no nosso dia a dia, nós estamos recebendo o tempo todo estímulos de dor. Se não fosse essa função, né, do tálamo que diz assim, ó, não é pra, manda a informação para baixo e diz assim, ó, não é para você sentir dor agora, a gente estaria sentindo dor o tempo todo, tá? Por qualquer besteirinha. Dores que não seriam importantes para a nossa sobrevivência. E isso não está funcionando bem em pessoas que têm dores crônicas. E a gente consegue recuperar esse mecanismo com a estimulação magnética, estimulando o córtex motor primário. Na região do córtex pré-frontal dorsolateral, aqui, quando a gente faz a estimulação, o que a gente está pensando em estimular? A gente está pensando em ativar o sistema límbico, né, que está lá responsável, tanto o córtex pré-frontal também, né, responsável pelo comportamento, pelas emoções. Então, são pessoas que, quando a gente escolhe, também está utilizando essa região, são pessoas que têm dor ligada com o componente emocional ou componente comportamental ou psicológico muito importante, né? Então, a gente faz um pouco desse raciocínio também. Apesar de que uma outra forma de escolher a região que a gente vai estar utilizando é baseada nas evidências, né? Nesse sentido de a gente escolher a região a ser estimulada, se baseando na evidência, qual o nível de evidência atual para o uso da neuromodulação no controle da dor? A gente sabe que existem síndromes dolorosas específicas, né? Dor crônica geralmente acompanha essas síndromes, então, muito provavelmente existem evidências de níveis diferentes para cada. Mas, assim, no geral, qual apanhado que você pode trazer para a gente hoje? Tá. Bem como você falou, né? Então, existe a gente só pode afirmar que, em relação ao nível de evidências, baseado para que tipo de doença, qual técnica eu vou estar utilizando. Então, para a estimulação magnética, a gente tem um nível altíssimo, nível A, para pessoas que têm dor neuropática, né, de que vai fazer efeito, ou seja, significa que é positivo, né, que a pessoa que for fazer esse tratamento, que tem dor neuropática, ela vai ter um benefício, ou seja, vai ter uma redução da dor, ou talvez uma melhora desse quadro álgico dela. Nós temos evidência nível B, ou a depender do guideline nível A, né, no tratamento de pessoas com fibromialgia, no córtex motor primário, também com estimulação magnética. Nós temos aí, talvez, uma menor evidência para outros tipos de condição, como dor musculoesquelética, com o TDCS, a estimulação elétrica, né, transcraniana. Nós temos também um nível A de evidência para pessoas com fibromialgia, e um nível menor de evidência quando a gente fala de cefaleia, de dor abdominal, né? Dor musculoesquelética também tem um nível baixo de evidência ainda, mas quando você associa com outras técnicas, essa evidência é maior. O que é interessante é que a gente também tem um nível de evidência contra algumas condições, né? Então, por exemplo, dor lombar, você tem um nível de evidência negativo do uso da estimulação elétrica transcraniana para pessoas com essa condição, né? Então, não se deve utilizar. Apesar de que você tem alguns poucos estudos que mostram que quando você utiliza a estimulação elétrica transcraniana associada com uma outra técnica de neuromodulação, que seria a estimulação elétrica periférica, talvez esse resultado seja melhor, ou quando você utiliza
a estimulação magnética associada com exercícios, esse resultado é interessante. E aí entra de novo aquela questão das alterações que ocorrem no cérebro dos pacientes, né? E aí a gente pode tentar explicar isso também, por que certos tratamentos, sejam eles de fisioterapia ou de qualquer ordem, não conseguem ter um resultado interessante ou melhorar o quadro dos nossos pacientes que têm dor crônica. Talvez essas alterações plásticas sejam de tal ordem que o tamanho de efeito das nossas intervenções não consegue reverter essas alterações. E aí existe uma necessidade de você estar associando técnicas diferentes. Nesse sentido, Rafael, a gente para pensar, né? Toda técnica, a gente tem o resultado esperado quando o próprio profissional está aplicando e também o resultado esperado pelo paciente, né? Sempre é importante também alinhar, né, expectativas. E o que é que os profissionais de saúde em geral, mais especificamente nós fisioterapeutas, e os pacientes devem esperar de melhora após o uso da neuromodulação em síndromes dolorosas? Tá? Então, a gente deve esperar uma melhora na intensidade da dor, uma das principais coisas, mas também uma melhora nas características da dor. Então, por exemplo, o paciente que tem dor neuropática, você deve esperar uma melhora na alodínia, na hiperalgesia, na distribuição da dor que essa pessoa apresenta, e também de outros desfechos relacionados a essa dor. Então, a melhora do humor dessa pessoa, uma melhora dos componentes psicológicos, uma melhora da capacidade funcional que estava não só, talvez, acho que, como é que eu posso dizer, restrita ou diminuída por causa dessa dor, mas também que estava diminuída por causa, talvez, de outros componentes que a dor acaba trazendo junto, né, como a imobilidade e tudo mais. Então, até porque, muitas vezes, como coincide, né, a área que a gente está estimulando, por exemplo, o córtex motor primário, é uma área que, muitas vezes, é uma área que melhora a função motora, você acaba tendo um benefício a mais, né, quando você está estimulando ali. Ou quando o córtex pré-frontal, né, a gente está falando, é uma questão emocional ali envolvida. Então, você não está estimulando pensando só na dor, você está pensando na melhora do humor também daquele paciente. Então, você está pensando em mais de um objetivo, apesar de você estar pensando na dor também. Então, lembra, a gente está pensando em estar tratando o indivíduo como um todo, então você tem que estar pensando em benefícios maiores do que só na dor, né? Rafael, quando a gente fala de dor crônica, é meio que automático pensar em terapias convencionais, não pode chamar assim, né? E se utiliza muito medicações, né? Terapia farmacológica. Então, o paciente, ele geralmente já vai chegar, né, em você, no serviço, relatando que está utilizando alguma medicação específica para o controle da dor, e a gente começa a pensar, as medicações que o paciente está tomando, elas repercutem de alguma maneira sobre o tratamento quando a gente utiliza a neuromodulação. E aí, quando a gente pensa nisso também, existem casos que é necessário se interromper, se diminuir a dose, como é que a gente pode levar isso em consideração na hora de aplicar as técnicas? Tá, essa é uma ótima pergunta, porque os próprios pacientes e os colegas, né, perguntam bastante em relação a isso. E assim, não é uma contraindicação, né, o paciente está utilizando a medicação, agora é necessário que o paciente informe se ele está fazendo uso ou não dessa medicação, né? Se ele faz a medicação de forma regular, isso não vai estar interferindo muito, né? Porque isso não vai mudar tanto a intensidade que a gente vai estar utilizando na máquina, né? Então, deixa eu explicar melhor. Se a gente estiver fazendo uma estimulação magnética, existe uma necessidade de você calcular qual é a intensidade do tratamento que a gente vai estar utilizando com a máquina. E a medicação pode interferir nessa intensidade, diminuindo a intensidade ou aumentando a intensidade. Quando
acaba fazendo com que ele diminua a intensidade que fosse necessária. O paciente, por exemplo, toma uma medicação por conta própria, ou o médico passa uma medicação nova e o paciente não fala para o fisioterapeuta que está fazendo a neuromodulação, existe o risco de que a intensidade agora que o paciente precise seja menor do que a anterior ao uso da medicação, né? Então, você vai estar dando uma dose muito maior do que o paciente precisaria. E isso pode estar levando o paciente a ter um risco, né, de ter efeitos adversos, né? Então, assim, é importante que o paciente sempre informe, né, ao terapeuta que está fazendo a neuromodulação se ele está tomando alguma medicação, se ele mudou a medicação, né, para que isso não ocorra. E é necessário que toda vez que ele toma uma medicação diferente, se faça uma nova reavaliação, né, para que exatamente esse risco não ocorra. Então, não seria uma contraindicação, porém, é algo para a gente, ou para o terapeuta ficar sempre perguntando para o paciente, ou para o próprio paciente que já está informado sobre isso, ficar falando, relatando para o seu terapeuta. Em relação a diminuir as doses, é bem provável que ao longo do tratamento, o paciente, quando ele for melhorando, ele não vá mais precisando dessa medicação, mas a gente não vai, como fisioterapeuta, a gente não vai interferir nisso, né? Então, interessante a gente estar em contato com o médico, né, do paciente, estar sempre conversando, que o paciente também fique sempre sendo reavaliado pelo médico, para que ele mesmo vá fazendo essa redução das drogas, né? E não é necessário, né, pelo menos até onde eu sei, em momento nenhum, retirar nenhuma medicação para iniciar o uso de qualquer forma de tratamento de neuromodulação. O que você faz, o que você vê isso acontecendo é mais em pesquisa, mas de forma clínica, não. Joia. E, Rafael, quando a gente fala especificamente do paciente com dor crônica, a gente sabe que as técnicas de neuromodulação, elas têm alguns efeitos adversos. São muito leves, na maioria, em 99% dos casos, e são mais relacionados por exemplo, no caso da TDCS, uma sensação de queimação, né, uma coceira, uma vermelhidão na pele. No caso da estimulação repetitiva, dor de cabeça. Esse tipo de paciente ele está mais predisposto a apresentar uma prevalência maior de efeito adverso, ou ele está assim, alinhado com os outros tipos de paciente. Porque quando a gente pensa nas estimulações, uma das vantagens quando a gente compara com a terapia farmacológica é a baixa incidência, né, de efeitos adversos. O que é que você acha nesse sentido? Olha, uma boa pergunta. Mas até onde que eu já li, estudei, não é muito diferente, não. É igual, né? Essa incidência de efeitos adversos, independente do tipo de paciente, né? E aí, quando a gente continua pensando nessas intervenções, surgem várias perguntas, né, mais relacionadas ao protocolo. Então, como é que a gente pode decidir o número de sessões necessárias para tratar esse paciente, quando eu vou interromper ou quando eu vou retomar o tratamento, ou quando o protocolo não está ajustado, como é que eu tenho que buscar uma estratégia nova para ter um resultado mais alinhado com a expectativa? Quando a gente fala de TDCS, quais seriam os parâmetros mais utilizados, de repetitiva, quais seriam os protocolos mais comuns? Sei que é muito amplo, a pergunta é muito ampla, mas assim, no geral, o que é que você acha a respeito disso? Se eu esquecer de alguma coisa, você pergunta de novo. Tá certo. Então, para o TDCS, os parâmetros mais utilizados são 2 miliamperes, né? Estimulação por 20 minutos, sendo a estimulação anódica feita em córtex motor primário ou em córtex pré-frontal dorso lateral esquerdo, né? Mais utilizado mesmo em córtex motor primário. E fechando o circuito na região supraorbital, obrigado, do lado oposto, né? Mas para estimulação magnética, geralmente são utilizados alta frequência, né? Então, estimulação baixa frequência não é utilizada tanto. E aí varia um pouco, mas você tem 10 Hz, 20 estudos uma boa parte com 10 Hz, alguns estudos com 20.
alguns estudos agora utilizando o Theta Burst, né, que é uma outra modalidade de estimulação magnética, que seria também alta frequência, né? E tanto o Theta Burst contínuo quanto o intermitente parecem ter resultados interessantes na dor, no caso a analgesia, apesar de que a gente pensar que talvez o Theta Burst intermitente, por ter um efeito, pelo menos na teoria, parecido com uma alta frequência, seria melhor, mas o contínuo também causa um efeito analgésico interessante. O que mais que foi de pergunta? Que agora eu me perdi. Em relação ao número de sessões, por exemplo, e se a gente pode quantificar a quantidade de sessões para indução, depois de manutenção, né? Ainda não existe muito consenso na literatura a respeito das sessões de manutenção, mas como é que o profissional pode identificar se o paciente já pode receber de certa maneira alta e depois entrar no processo de manutenção? Ótimo. Tá. Então, assim, pela literatura, a gente vai ver que boa parte dos estudos utilizam 5 a 10 sessões de indução. O que seria isso de indução, né? São sessões seguidas, que geralmente são feitas de segunda a sexta, com intervalo no fim de semana, tá? Então, se fossem 10 sessões, seriam 2 semanas, né, de segunda a sexta, teriam sábado e domingo ali para descansar, segunda a sexta de novo, seguidos. Mas na prática clínica, muitas vezes a gente vê que isso não é suficiente, e na prática clínica, eu acho que para quase todas as condições, a gente faz muito mais sessões do que é feito na pesquisa. Até porque, quando a gente pensa em pesquisa, existe toda uma dificuldade para você manter esses pacientes fazendo esses tratamentos, e talvez seja um dos motivos de, hoje em dia, você não ter protocolos maiores, né? Mas, talvez, pensando na prática clínica, umas 20, 30 sessões, né? Você pode chegar até isso. Mas, de indução, eu acho que, no máximo, 15 sessões, o normal realmente seriam 10 sessões, e você já começar, a partir daí, intercalar essas sessões, a partir da 10ª, fazer a partir da segunda semana, a partir da terceira semana, na verdade, 3 sessões por semana, e você ir diminuindo a depender do que você observa, tá? Então, o parâmetro que a gente tem é um parâmetro clínico. Então, você avalia o paciente. Se esse paciente começa a ter uma melhora cada vez mais gradativa daqueles parâmetros que a gente falou, que a gente espera ver, né, de diminuição da intensidade da dor, das características da dor, da melhora da capacidade física, do humor, do emocional, e aí você vai realmente espaçando essas sessões. Se em algum momento observa-se que esse paciente não continua melhorando, é possível ou mudar de estratégia, tá, da neuromodulação, e aí esse mudar de estratégia pode envolver mudar a dose, e aí mudar a dose envolve mudar quantidade de pulsos, mudar tipo de frequência, mudar intensidade, ou você pode pensar mudar a região que você está estimulando, ou aumentar uma região a mais, ou mudar o tipo de neuromodulação, ou até mesmo interromper o tratamento ali, né? Você chegou num ponto em que, apesar do paciente não estar evoluindo, essa melhora foi uma melhora significativa, e você e seu paciente decidiram que talvez o ideal seria parar e continuar com outro tipo de técnica, né? Até porque a neuromodulação não é um investimento dos mais baratos, né? Então, você tem que considerar tudo isso. Pensando, né, também, acho que quando mudar de estratégia, se você, vamos dizer assim, se em 5 sessões, ou talvez menos, talvez 3, né, mas vamos dizer assim, se for bem conservador, 5, mas acho que com menos sessões já pode estar verificando isso. Você não observar nenhuma melhora clínica do paciente, né, tem alguma coisa que você já pode estar modificando. De forma bem conservadora, 5 sessões, mas eu acho que com menos sessões você já pode estar repensando na sua estratégia e já modificar o tratamento, né? Quando a gente fala, Rafael, nessa mudança de protocolo, geralmente é porque a gente não viu um resultado positivo naquele momento que a gente esperava.
né? Então, quando a gente fala de paciente que teve sucesso no tratamento, é sempre maravilhoso em falar. Mas quando a gente tem algum caso com resultado negativo, como é que a gente deve proceder? Tá. É, resultado negativo seria, a gente pode tentar pensar como efeito adverso ou como não teve resultado, né? A depender desse efeito adverso, se for um efeito adverso leve, geralmente são efeitos que eles melhoram com o tempo. Por exemplo, uma dor de cabeça causada pela estimulação magnética ou pela estimulação elétrica. Eles não persistem, né? Talvez eles ocorrem nas 3 primeiras sessões, em poucas sessões, e depois eles não ocorrem mais, daí é para continuar fazendo. Se for um efeito adverso mais grave, né, que seria, por exemplo, o pior de todos, uma convulsão, você não continuaria, que só ocorre na estimulação magnética, você não continuaria com o tratamento, se bem que existe a possibilidade de até mudar um pouquinho, né? Mas não vamos entrar em detalhe muito. Porque senão seria muito longa essa resposta. Mas pensando assim, em pacientes que não têm um bom resultado, e geralmente a gente não entra, a gente não fala muito disso, né? De pacientes que não melhoraram. A gente só fala dos casos de sucesso. Às vezes a gente tem que rever, né? O que é feito, tentar achar uma nova estratégia, mas em alguns casos, realmente, você vai ter pessoas que não vão melhorar, né? Então, não é uma pílula milagrosa, a neuromodulação, né, de uma forma geral, mas, dessa forma, assim, não tem muito, talvez, possa ser, talvez, um erro talvez, na avaliação, né? Então, eu tive, por exemplo, 2 casos, um deles foi de dor complexa regional, em que o paciente não chegou no resultado que a gente queria, mas, nesse caso, um dos motivos foi porque o paciente interrompeu o tratamento, porque ele ficou muito ansioso, né, esperando o resultado. E aí, eu digo que a falha é nossa, pelo fato de não ter, talvez, conversado melhor com o paciente, né, de que as sessões seriam mais longas, demorariam um pouco mais para ele ter o resultado, ou então de ter sugerido a ele, pensando no financeiro, que ele escolhesse uma técnica mais barata, pensando que a estimulação magnética, apesar de ser mais caro, poderia ter sido melhor para ele, tá? Então, foi um erro que, culpa nossa. O outro caso foi um caso de uma paciente que tinha uma enxaqueca que começou após a gravidez. Se eu não me engano, ela tinha 36 anos, era a segunda gravidez dela, e ela chegou para a gente uns 10 anos depois, sendo que ela já tinha feito nesses 10 anos tudo que é possível imaginar, e nada deu resultado. Nós começamos com estimulação magnética, e não conseguimos um bom resultado. Depois fizemos estimulação elétrica, e aí a gente já fez de forma gratuita, e também não conseguimos um bom resultado, né? Então, nesse caso, não sei, pode ter sido uma má avaliação, ou simplesmente pode ter sido um desses casos que a gente não consegue ter um bom resultado, né? Hoje em dia a gente teria outras alternativas, né? Que na época a gente não tinha, a gente não saberia fazer, mas hoje em dia, por exemplo, a estimulação do nervo vago seria uma delas, né? Mas Mas, Rafael, nesse sentido, a gente pode considerar que existem pacientes que são respondedores e outros que não são respondedores, quando a gente fala de técnicas de neuromodulação no geral. com certeza, né? Então, você tem alguns fatores genéticos, por exemplo, que podem influenciar ou não, né, a resposta do tratamento, né? Uma outra coisa, né, pensando em melhorar a resposta do tratamento e que a gente tem que manter na cabeça é que a neuromodulação, ela é só um pedacinho, né, do tratamento. O tratamento, ele tem que ser interdisciplinar, e uma coisa que é bastante importante para a gente que é fisioterapeuta é a combinação de técnicas, né? Então, quando você associa no tratamento da dor crônica ou, de uma forma geral, acho que quase todas as condições, paciente neurológico, paciente da saúde mental, com doenças do neurodesenvolvimento, a neuromodulação, com alguma outra técnica da reabilitação, né? Seja ela uma terapia cognitiva, seja ela uma técnica de reabilitação física, e aí tem TO, fisioterapia, fono,
ou um tratamento psicológico, você aumenta o resultado da neuromodulação e aumenta o resultado dessas técnicas também, dessas profissões, né? Então, por exemplo, você pega o paciente de dor, né? Faz a estimulação magnética ou elétrica, associa isso a exercícios específicos, né, realizados por fisioterapeuta, o que você tem é um efeito aditivo. O que é isso? A associação, o resultado da associação é maior do que se eu somasse o resultado do efeito de uma técnica separada somente da estimulação, da neuromodulação com um resultado, por exemplo, somente do exercício físico específico, né? Então, você potencializa, você acelera esse resultado. Então, é muito mais interessante você estar associando isso, né? Além disso, é uma coisa que ainda está um pouquinho mais para o futuro, né? Mas que já está sendo pesquisado, já está sendo feito, é utilizar novas tecnologias para melhorar esse resultado, né? Então, é você personalizar o tratamento do paciente. Então, quando você vai para a literatura hoje em dia, você tem uma quantidade, uma dose que é especificada para uma condição. Então, você tem que dar tantos pulsos com determinada intensidade para pacientes de fibromialgia, sendo que cada pessoa que tem fibromialgia é uma, né? Ou seja, não leva em conta a individualidade do indivíduo, né? E as pesquisas vão facilitar que a gente consiga fazer essa individualização, né? Então, seja utilizando dados do EG, dados da ressonância, a gente vai conseguir chegar nessa dose específica que seria ideal para o nosso indivíduo e, com certeza, isso vai melhorar esse resultado, né? Até porque, atualmente, o resultado da neuromodulação na dor crônica, apesar de você ter um bom, a gente pode dizer assim, uma resposta clínica boa, ainda pode ser considerada de tamanho de efeito médio a pequeno, né? E a gente potencializa com essa associação, né? Obrigada, Rafael. É super interessante. Você conversa com alguém que realmente gosta do que está fazendo, a conversa flui, né? Mas, para a gente finalizar por hoje, eu queria só fazer mais uma perguntinha relacionada a essa associação de técnicas. É muito comum na clínica, quando você está utilizando a neuromodulação associada a outras terapias com colegas, né, de outras profissões, por exemplo, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, que os colegas que não têm um conhecimento mais profundo das técnicas nos perguntem se a associação de duas terapias, por exemplo, excitatórias, não podem resultar num efeito aquém ou reverso daquele que a gente deseja. Então, quando a gente pensa em associação de, por exemplo, uma estimulação excitatória com uma estimulação periférica também excitatória, pode ter alguma alteração de resultado? O que é que você me diz a respeito disso? Pode sim. Então, principalmente quando a gente pensa, né, na estimulação elétrica periférica com a estimulação elétrica central, né? Então, essa, na verdade, é a associação de técnicas neuromodulatórias mais utilizada, mais estudada. E quando você associa uma técnica central, como você falou, né, da mesma direção, eu quero aumentar, com uma estimulação elétrica periférica, com esse objetivo, que eu também, fazendo, por exemplo, num músculo, num deltoide, querendo aumentar a estabilidade desse deltoide no meu cérebro, o que acontece? O que provavelmente acontece, né? A estabilidade do nosso cérebro aumenta demais e como uma forma de proteger, né, o que está acontecendo, o nosso cérebro, que ele é dinâmico, né? Ou seja, ele está o tempo todo ali tomando conta de tudo que está acontecendo, ele tenta se proteger e ele faz o efeito contrário, tá? Então, ele faz o efeito rebote. Então, você vai ter um efeito que, que seria, ao invés de excitar, seria inibir, né? Seria, quer dizer, diminuir essa excitabilidade, podendo piorar o resultado que você quer, né? Ou seja, quando você aumenta, você está pensando em aumentar a estabilidade, você está pensando em melhorar a força, diminuir dor, melhorar a velocidade, melhorar a destreza. E quando você tem essa diminuição da estabilidade, você então teria esse reverso, né? Então, Muito parecido. quando você pensa em associar técnicas neuromodulatórias diferentes, você pensa
em utilizar as técnicas com as direções diferentes. Então, central, geralmente para excitar, e de forma periférica, geralmente para inibir. Rafael, obrigada. Foi incrível. A gente agradece imensamente a sua participação. Foi muito rica, muito detalhista, muito esclarecedora. Utilizou termos muito acessíveis para o entendimento do público em geral, né? Então, muito obrigada. Vou deixar um espacinho para você agradecer. Depois a gente vai finalizar e em breve a gente vai trazer mais novidades. Então, Rafael, fique à vontade para agradecer. Muito obrigado, Maia. Eu que agradeço ao departamento e à Abrafim. E assim, eu não sei se eu consegui ser tão acessível assim quanto eu queria para o público em geral, né? Para quem não é fisioterapeuta. Mas se eu não fui, né, que por favor deixe aí nas nossas redes alguma perguntinha que eu estou aí disponível para responder, tá bom? Muito obrigado. Obrigada a você, Rafael. Gente, a gente finaliza por hoje mais essa ação do Departamento de Neuromodulação da Abrafim. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, nas ações, e em breve a gente vai aparecer de novo com mais novidades. Até mais.